bibliomancia, que é você abrir a Bíblia em um versículo aleatório. Senhor, eu quero ver que agora o que o Senhor vai falar comigo. E aí você abre lá e está escrito, e Judas se enforcou. Já imaginou? Ou aquele diz assim, você tem uma pergunta, eu devo namorar com fulana? Aí você abre no livro de Naum. Que você não escolhe a cor da sua pele, a tonalidade do seu cabelo, a família que você nasce, ou seu pai e a sua mãe, você sabe, essa escolha já foi feita por você. E nós compreendemos que temos aquele que faz a melhor escolha por nós. Mas você já se perguntou como fazer uma escolha segundo a vontade do Senhor? Que parâmetros usar? Como fazer? Se eu posso ser místico ou não? Então eu quero conversar com você de forma breve e concisa sobre este assunto. Nós temos algo importantíssimo na palavra do Senhor que nos mostra acerca de uma boa escolha. Primeiro, a Bíblia diz que nós devemos examinar as Escrituras, compreender tudo que nela há e tudo que nela está escrito e descrito para a nossa vida. Nós temos uma boa e velha prática de acreditar que a vontade de Deus traz paz ao nosso coração. Nem sempre. Vamos imaginar de forma lógica, clara e evidente uma ideia de que um pai chega em um médico e o seu filho está doente e ele escuta do médico da seguinte forma: se operar, corre o risco de morrer. E se não operar, ele vai morrer. Isso traria paz ao seu coração como pai? Você como um filho, sabendo que sua mãe está doente, sabendo que não tem ninguém para cuidar de sua mãe, e tendo, por exemplo, uma faculdade a fazer, a faculdade do seu sonho, e você entende que você não deve ir porque o momento é cuidar da sua mãe? Isso glorifica o Senhor? Sim, glorifica o Senhor, porque é bíblico honrar pai e mãe. A faculdade nós faríamos depois. Nós temos 4 caminhos perigosos para se escolher segundo a vontade do Senhor e 4 caminhos assertivos segundo a palavra do Senhor para se escolher segundo a sua vontade. Vamos falar primeiramente sobre os 4 caminhos perigosos que nós temos biblicamente, exemplos negativos, e que nós, cristãos pentecostais, temos o hábito de utilizá-los como sendo o padrão de verdade para as nossas escolhas. Primeiro, nós temos a ideia de portas abertas. Nós entendemos que toda porta que é aberta, ela é uma provisão do Senhor, uma providência do Senhor. E isso é um caminho perigoso para se escolher segundo a vontade do Senhor, Deus, por conta que nós temos o exemplo de Jonas. Jonas desce a Jope, enquanto o Senhor o ordena ir a Nínive. E quando ele vai a Jope, ele tem uma porta aberta, porque tem um barco que está lá. Tem também uma passagem, ele tem dinheiro, então ele poderia entender que aquilo também era a vontade do Senhor e que o Senhor estava aprovando aquela viagem em detrimento da ordenança que ele tinha feito em primeira instância, que era de ir pregar aos ninivitas, certo? Então nós precisamos entender que nem sempre portas abertas têm como característica a aprovação do Senhor ou tem por necessidade ser a vontade do Senhor para os nossos dias, para a nossa vida. Certo? Um segundo caminho perigoso para nós não usarmos, não utilizarmos, e eu sei que você vai saber de alguma história, de algum testemunho, de algum irmão que vai te contar que fez teste, que fez prova com o Senhor e deu certo. Mas por que é um caminho perigoso, Eric? Porque nós temos a necessidade de um teste para aprovar que aquela situação, que aquela necessidade, ela é resolvida, ou tem uma resolução, ou temos uma resposta por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio de Deus, certo? E para isso nós temos como exemplo o maior testador, se assim a gente pode dizer, de Deus no Antigo Testamento, que é Gideão. Gideão, por mais que ele entenda que Deus estava com ele desde o sacrifício, vamos lá, recapitulando a história, você sabe, mas nós precisamos lembrar que Gideão ele foi chamado para liderar o exército. Então ele duvida que o Senhor está com ele, mesmo o Senhor tendo consumido o sacrifício, tendo aceito o sacrifício. Então ele faz um teste com o Senhor, daquela passagem da lã, você molha, você seca, depois você inverte, seca e depois você molha. Mas a necessidade daquele texto, a ideia daquele texto não é que o narrador do texto diz que está sendo boa ou ruim a ação de Gideão. A ideia não é para você usar ou para você não utilizar. Foi um relato bíblico do que aconteceu. Então, se nós utilizarmos a ideia de testes para aprovação de escolhas nossas nos dias de hoje, o padrão do teste vai ser baseado em quê? Nas nossas necessidades, nas nossas angústias e em tudo que nós enxergamos. Então, se nós formos claros e concisos, os testes vão ser os nossos padrões.
Então os nossos padrões normalmente não atestam a vontade de Deus, pois eles são enganosos como nossos corações também são enganosos. O nosso coração é enganoso, então o nosso teste também seria enganoso. Mas tudo bem, nós temos um outro caminho que também é perigoso, segundo aquilo que nós entendemos para chegar ou para se compreender a vontade do Senhor, que é versículo aleatório, ou como Heber Campos Júnior diz, bibliomancia, que é você abrir a Bíblia em um versículo aleatório, Senhor, eu quero ver aqui agora o que o Senhor vai falar comigo. E aí você abre lá e está escrito, e Judas se enforcou. Já imaginou? Ou aquele diz assim, você tem uma pergunta, eu devo namorar com fulana? Aí você abre no livro de Naum. Então nós temos essas possibilidades de acontecerem para o lado negativo. Então isso nos distancia de uma vontade bíblica do Senhor para as nossas vidas, ou vontade clara e evidente do Senhor para as nossas vidas, certo? Um quarto caminho perigoso são as impressões que nós temos. E nós, cristãos pentecostais, nós temos o hábito de acreditar nas impressões que nós temos como sendo vontade do Senhor. Vamos imaginar que você pastoreia uma igreja e você tem uma impressão muito forte que você deve se mudar daquele local, você deve deixar o pastoreio daquela igreja, e quando você vai conversar com os membros, com o conselho, com o clero da igreja, eles entendem que você está fazendo um excelente trabalho, mas você está sentindo muito forte no seu coração. Então você pode incorrer no erro de sair daquele local fora de tempo ou antes de terminar um trabalho para se chegar a outro pastor, porque vocês têm uma impressão muito forte de que você deve ir a outro local. E não necessariamente isso significa que seja uma vontade do Senhor para a nossa vida, ou que isso seja uma aprovação para as nossas escolhas e que nossas escolhas sejam de acordo com a vontade do Senhor. Por exemplo, porque a impressão, ela diz muito sobre a nossa saúde espiritual e a nossa falta de saúde espiritual. Então o fato é, a minha impressão normalmente diz muito daquilo que eu sou afetado pelo momento. Ela é baseada em circunstância. E todas as vezes, biblicamente, que nós vemos alguém tomar decisões baseadas em circunstâncias, nós temos o fato de ela não ser segundo a vontade do Senhor. Exemplo disso é Abrão e Sarai, quando eles entendem que a promessa do Senhor deveria ter sido se cumprir mais rápido do que o necessário. Então Sara fala o que para Abraão? Olha, se deite com a minha serva, com a nossa serva. E daí nasce Ismael, e nós sabemos o desenrolar dessa história. Então nós temos esses 4 caminhos perigosos. Nós temos a ideia de portas abertas, e eu quero que você entenda que nem sempre portas abertas são necessariamente vontade do Senhor. Nós temos também a ideia de testes. O teste com o padrão seu, nosso, do indivíduo, não necessariamente exemplifica a vontade do Senhor. Nós temos a ideia de versículos aleatórios, ou ideia de textos isolados, que necessariamente não exemplificam vontade do Senhor e nem aprovação para as nossas escolhas segundo a sua vontade. E nós temos, por último, como caminhos perigosos para se entender ou compreender a vontade do Senhor segundo as nossas escolhas, que é a ideia de impressões que são muito fortes, mas são segundo as circunstâncias. Vamos imaginar você estando nervoso e você tomou uma decisão nervoso. As circunstâncias passam, mas a decisão e as consequências ficam. Então, se eu pudesse dar um conselho, não escolha esses 4 caminhos perigosos para dizer se é vontade de Deus ou não. Ou para dizer se a sua família, se as suas dores, se as afrontas que tem sofrido, se os problemas que tem passado, vêm do Senhor ou não. Porque nós podemos estar equivocados. Agora eu quero falar com vocês sobre 4 caminhos de sabedoria para a gente compreender a vontade do Senhor ou saber se nossas escolhas estão de acordo com a vontade do Senhor. Primeiro caminho, que nem parece espiritual, que é a ideia de refletir sobre a situação. Refletir, pensar sobre a situação, certo? Colocar num papel, tentar entender os prós e os contras, colocar mesmo, fazer uma balança fiel entre prós e contras acerca daquela decisão. Senhor, eu devo me mudar de cidade? Os pontos positivos de eu me mudar de cidade, os pontos negativos de eu me mudar de cidade. Analisar todo o contexto dessa mudança, quem será afetado, quem será abençoado, a ideia do não egoísmo, a ideia de todas as coisas. Analisar o contexto geral da escolha, para saber se aquilo, primeiro, agrada ao Senhor, glorifica o seu nome, edifica a sua casa e, mais ainda, te dá a possibilidade de estar fazendo uma escolha segundo a vontade de Deus. Certo? Então, isso, apesar de não parecer espiritual, irmão, é extremamente espiritual. Porque nós precisamos entender que uma decisão bem tomada, ela evita muita coisa ruim, certo? Eu tenho uma frase
que eu costumo meditar bastante é que tudo aquilo que não é pensado é cansativo. Então, o fato de nós refletirmos acerca de nossas decisões faz, primeiro, que nós tenhamos tempo de ouvir a voz do Senhor. Segundo, de perceber coisas que no ato ou no impulso que nós normalmente tomamos as nossas decisões não perceberíamos. Então, um caminho de sabedoria seria refletir. O segundo caminho de sabedoria, claramente, é a ideia de que nós devemos ouvir conselhos, buscar conselheiros, né? Nós temos biblicamente dois exemplos, nós temos de Salomão e nós temos de seu filho Roboão. Nós temos a ideia então de que Salomão ouviu muito dos seus conselheiros e ele teve um reinado bem-sucedido, e muito da sabedoria que ele tem não é provida dele mesmo, nascida dele mesmo, mas dos conselheiros que o aconselharam desde quando ele é assunto ao trono, ele tem ascensão ao trono e até a sua morte. Já Roboão não escuta os conselheiros mais velhos, ele escuta os conselheiros mais novos, enquanto ele diz os conselheiros mais velhos: olha, seu pai pesou muito a mão no que diz respeito a impostos, tributos e o povo para a construção do templo. E o povo sente muito. Se nós fôssemos te dar um conselho, o conselho seria: diminua os impostos, diminua a mão sobre o povo, que você vai ser amado. Mas ele escuta o conselheiro mais novo, ou os conselheiros mais novos, e os seus amigos, né? E quais são as implicações disso? Primeiro, a implicação é que nós devemos escutar os mais velhos, e não para buscar a aprovação da nossa situação, mas para ser confrontado. A ideia de conselho não significa ser afagado. A ideia de conselho é uma outra perspectiva. Normalmente, do meio da neblina, ninguém enxerga uma solução, ninguém percebe uma solução. Mas de fora, as pessoas podem enxergar algo novo, algo diferente. Então, nós temos como segundo caminho de sabedoria, nós temos a ideia de ouvir bons conselhos, buscar conselheiros na nossa vida. Uma terceira característica, um terceiro caminho de sabedoria é a ideia do arrazoar, a ideia de concluir, de sentar e colocar com papel e caneta os motivos da nossa decisão, duvidar dos motivos do nosso coração, certo? O coração do homem, ele é enganoso. A Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque do nosso coração é provida as saídas da alma. A Bíblia diz que o homem de coração dobre, ele é inconstante. Ele não sabe se é sim ou se é não, se vai ou se fica. Mas falta então o temor ao Senhor, que é princípio de sabedoria. Então, um terceiro caminho de sabedoria é arrazoar juntamente com o duvidar dos desejos do nosso coração, duvidar do ânimo do nosso coração, certo? Então, o quarto e último caminho de sabedoria que nós temos é a ideia do esperar e confiar no Senhor. E isso é o mais complicado, isso é o mais difícil, porque não depende de você, não depende de mim, depende da confirmação por meio do tempo, do esperar e confiar nele. E maior exemplo do que a travessia do mar da Galileia nós não temos. Jesus ordena que os discípulos vão para o outro lado da margem, cheguem ao outro lado da margem. E nós temos então a ideia de que seria uma travessia tranquila quando nós começamos a ler a narrativa. Mas primeiro, ondas constantes cercam o barco. Segundo, a ideia de ventos impetuosos também cercam o barco. E eles se desesperam. E ali no texto nós temos uma aparente urgência dos discípulos e um aparente descaso do Senhor, um aparente retardo do Senhor em ajudar aqueles discípulos. Fato é que nós não temos controle sobre a natureza, mas o Senhor tem. Fato é que nós não temos controle sobre a escolha de terceiros, que muitas vezes nos trazem tempestades ou nos trazem ondas grandes e ventos impetuosos. Fato é que o Senhor nos dá tempo para refletir, arrazoar e duvidar dos desejos do nosso coração. Esses são caminhos de sabedoria. E eu quero que você entenda que sabedoria é diferente de maturidade. Talvez você é sábio, mas você não é maduro o suficiente. E não permita que te cobrem maturidade se você não tem experiência para mostrar a eles maturidade. A ideia de ser sábio é saber manusear bem a palavra do Senhor, e maturidade só vem com a experiência. Eu quero que você entenda
que tomar uma decisão correta te priva de momentos difíceis, te priva de momentos chorosos e dolorosos. Mas eu quero que você compreenda que tomar uma decisão segundo a vontade do Senhor faz com que você se assente mais próximo dele, faz com que você se aproxime ainda mais. Seja na sua família, na sua casa, na sua escola, seja qual curso você for fazer, seja mudar de cidade, de emprego, seja uma confirmação para casamento ou não, seja sobre o seu namoro ou não. Busque tomar uma decisão segundo a vontade do Senhor. E não, irmãos, não estou falando de profecia. Eu não estou falando de uma palavra dada por meio de terceiros e eu não estou falando de uma decisão por meio de terceiros influenciados. Eu estou falando da responsabilidade que você tem de tomar a escolha da sua vida e muitas vezes da vida do outro, né? Você escolhendo, você afeta diretamente o outro, Senhor. Não estou dizendo que você deve confiar somente em ti, em mim, em nós, mas confiar majoritariamente em Deus. A ideia clara e evidente é depender dele para escolher tudo, mas tudo está na sua palavra e nós devemos seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor, os seus desígnios. Nós falamos hoje sobre escolhendo ou escolher segundo a vontade de Deus. Nós falamos sobre caminhos de sabedoria e caminhos perigosos, baseados no livro do Heber Campos Júnior. E nós podemos falar sobre isso na igreja? Claro, na IDB pode.